Bom, gente, vão voltando, vão voltando. Esperar aqui o povo terminar de entrar. Ô, gente, agora sobre o vídeo do tipo de transporte, o tipo de abordagem, vocês assistiram da semana passada? Sim. Eu não. Angelita, você tá demais, Angelita, pelo amor de Deus. Foi só Você tentou entrar lá no AVA agora, no intervalo, ou não? agora não. Mas eu entrei ontem, eu vi seu vídeo todo que você gravou, mas o link, juro por Deus, eu não vi mesmo. Mas tá lá, eu coloco a videoaula e eu coloco também os links, tudo que a gente vê fica lá, tá? Eu coloco lá junto. Inclusive, quando tem algum Não, recadinho, eu escrevo lá pra vocês. Depois você dá uma olhada, tá bom? não, tranquilo, olha lá de novo. Obrigada. Não. Então, mas o vídeo, gente, fala, né, como fazer as abordagens, né? Fala dos tipos, como que deve ser colocado colar cervical, não foi isso? Vão falando aí pra mim o que que vocês viram no vídeo. Gente, Eu não vi vídeo, não. Eu vi só as suas mostrando lá como é que transporta o paciente, segurando no ombro, né? Isso aí só que eu vi. Outras coisas eu não vi, não. o vídeo vocês não viram, não? A senhora não viu, não? Vi, não. Não achei lá. Alguém viu o vídeo? Deixa eu colocar aqui pra ver. Não é Esse o vídeo vídeo que que você você tá colocou? falando é o vídeo que você passou na aula passada, Caterina? É. Esse daí eu vi na aula passada, junto aqui. A Não. gente viu o vídeo com você, uai. Não foi naquele, não. É. Então, esse vídeo, mas só que tem gente que não estava na sala. Ah, tá. Então me conta, que vocês aprenderam daquele vídeo? Cri. As primeiras avaliações que tem que ter pro paciente, né? Uhum. E aí, como ficou uma aula muito extensa, nós vamos falar hoje de como que deve ser esse tipo de transporte, não é isso? Vou pegar aqui então para a gente já começar a fazer a. Para eu começar. Isso aqui eu já coloquei lá para vocês, não já, gente? Já deixei lá, nem lembro. Isso tem. Já tá lá, não tá? Tá. Então, aí agora nós vamos falar sobre isso daqui, tá bom? Peraí. Ótimo. Então, gente, aqui a gente está falando, né, sobre os tipos de transporte, né, de acidentado das vítimas. E aí eu coloquei assim, que o transporte de acidentados, ele é um determinante da boa prestação de primeiros socorros, né? Então, um transporte ele mal feito, sem técnica, sem conhecimento, pode provocar ainda mais danos na vítima, às vezes até irreversível, que é o caso, se você fizer um tipo de deslocamento no paciente que tem uma possível lesão da cervical, né? A gente pode lesionar esse paciente, fazendo com que a sequela se torne para a vida toda, né? Seja uma sequela crônica, sem nenhum tipo de melhora, né? Sem que seja reversível o quadro do paciente. Então, a gente tem várias formas de manejar esse paciente. Então, cada maneira vai ser de acordo com o tipo de situação que o acidentado se encontrar e as circunstâncias gerais do acidente. Cada técnica de transporte requer habilidade e maneira certa para ser executada. Então, vai depender de como foi esse acidente e qual que é o grau da cena, tá? Se a cena em que o acidente ocorreu, ele traz mais risco para esse paciente, para essa vítima ou não, e se primeiro traz risco
para o socorrista, tá bom? Então, isso vai ser essencial para a gente definir qual vai ser o tipo de transporte dessa vítima. Então, quase sempre é necessário o auxílio de outras pessoas, né? Orientadas ou por quem estiver apresentando os primeiros socorros, ou por via rádio, que seja, né? Caso seja duas pessoas leigas, por exemplo, que encontrem alguém acidentado, o ideal é que se acione o SAMU ou os bombeiros, e aí essas pessoas vão ser orientadas por telefone até que chegue o apoio especializado. Então, de uma maneira geral, o transporte ele bem realizado, ele deve adotar princípios de segurança, né, para proteção e integridade do acidentado. Então, tem um conhecimento das técnicas para o transporte do acidentado consciente, que não pode deambular, né? Porque às vezes o paciente está consciente, mas por causa da forma que ocorreu o acidente, se ele andar, pode ser ainda mais prejudicial, ou então por ele também não suportar, por ter algum tipo de fratura, alguma coisa. Só um minutinho. Transporte acidentado inconsciente, então tem que ter os cuidados se houver algum tipo de lesão. Aí a gente precisa também ter a técnica e os materiais para cada tipo de transporte, tá? Então, em muitos tipos de transporte, nós temos que contar com o auxílio de ou de mais pessoas para nos auxiliar como voluntários. E nesses casos, a técnica correta também varia de acordo com o número de pessoas que vão realizar o transporte do paciente, e o transporte de vítima, então, vai ser um assunto que sempre causa polêmica, mas que vai depender da agilidade do socorrista e de qual que é o tipo da cena mesmo, tá? Então, nós temos que trocar as informações com as pessoas que são experientes no assunto, para a gente sempre estar nos adaptando, para estar também como uma forma de estar nos reciclando. Então, o resgate, né, a própria existência da atividade de primeiros socorros estabelece implicitamente o atendimento do acidentado no próprio local da ocorrência de uma emergência, acidente ou problema clínico, né? Então, muitas vezes, dadas as proporções e as circunstâncias em que ocorrem outros eventos, existe perigo para quem está socorrendo e para as vítimas. Então, se um acidentado ele está se afogando, ou então ele está exposto, por exemplo, a uma carga elétrica, algum tipo de gás que esteja sendo solto. Peraí, gente, só um minutinho. Alguma substância tóxica, inflamável, então explosivo, corrosivo. O primeiro cuidado a ser tomado é o resgate da pessoa, do acidentado. Mas a primeira coisa, gente, qualquer socorrista, qualquer resgatista tem que fazer primeiro cuidar para que você não se torne também uma vítima, tá? Então, se houver algum risco para o paciente, para a vítima no local, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar essa vítima. Então, a gente vai tirar essa pessoa do local, tá bom? Se a gente vê que ali tem risco de uma explosão, por exemplo, alguma coisa assim. Então, quem socorre deve ser capaz de identificar a quantidade e a qualidade dos riscos que se apresentam em cada cena, e como que a gente vai resolver esse problema. Se vai expor e vai evitar a sua exposição de forma inútil, né? Então, às vezes não tem necessidade de você ficar também correndo risco junto com a vítima. Então, para que você vai ficar lá tentando fazer os primeiros socorros, sendo que o mais indicado é você retirar aquela pessoa dali, né? É preciso também a gente ter a consciência da necessidade da gente agir de forma rigorosa. Então, dentro dos limites da nossa competência, que nós vamos agir. Não adianta eu querer fazer uma função que é do médico fazer, não. Eu querer fazer, por exemplo, uma cricotomia, sendo que isso não é função do enfermeiro, não tem nenhum tipo de ordem de lei que me respalde se eu fizer uma tricotomia num paciente. Tá? Eu posso salvar a vida dele? Posso, mas eu também posso prejudicar ainda mais. Eu posso causar uma lesão de cordas vocais, por exemplo. Esse paciente depois, ele pode, mesmo que eu salve a vida dele, ele pode depois me causar um processo? Pode, e eu posso perder o meu corém por causa disso. Tá? Nos casos de resgate de vítima de acidente, só depois de efetuado o resgate é que podemos assumir a iniciativa de prestar os primeiros socorros. Então, primeiro, a gente vai retirar a vítima
para um local seguro, para depois a gente iniciar os primeiros socorros, tá? É preciso estudar, então, com atenção as noções de resgate que são contidas, né, nos itens que a gente fala sobre choque elétrico, incêndio, gases. Então, todas as formas, de acordo com o risco da cena, a gente tem que avaliar o que a gente tem que fazer primeiro, né? E aí, quais são os locais adequados? Por exemplo, se é uma vítima de picada de inseto, picada de animais peçonhentos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente tem a unidade Orestes, Hospital Orestes, eu esqueci o segundo nome. Eu sei que é lá na área hospitalar também, próximo ao João 23. Você levar no João 23 vai resolver? Às vezes não, porque lá não vai ter toda a sorologia adequada. Então a gente vai levar no Orestes, acho que é Orestes Prestes, parece, e é lá que eles vão fazer esse atendimento mais rápido, de forma mais eficiente nesse paciente, tá? Uma vítima de trauma grave, nós vamos levar para o João 23. Claro que, dependendo da forma que for, você vai levar para o local mais próximo, né? Mas dependendo do que for, se for uma coisa muito específica, o ideal é que a gente gaste mais tempo no transporte, mas que leve no local que já vai fazer o atendimento adequado, tá? De forma precisa. O transporte de acidentado ou de vítimas de mal súbito requer de quem for socorrer o máximo cuidado de correção de desempenho, com o objetivo de não lhes complicar o estado de saúde com o agravamento das lesões existentes. Então, a gente tem que ser o mais rápido possível e da forma mais cuidadosa possível também. Então, tem que ser rápido, mas também não pode ser de qualquer jeito. Não é simplesmente você pegar como se fosse um saco de arroz, jogar nas costas e pronto, não. Então, a gente vai ter as formas de levar, claro, de acordo com cada caso. Tá? Então, antes de iniciar qualquer atividade de remoção e de transporte de acidentado, a gente tem que se assegurar da manutenção da respiração desse paciente, dos batimentos cardíacos, de hemorragia, né, que deve ser contida, controlada, e de todas as lesões trauma-ortopédicas que essa pessoa pode ter. Então, se houver algum tipo de lesão, por exemplo, uma fratura de fêmur, primeiro a gente tem que mobilizar o membro inferior que houve essa fratura, para depois a gente fazer o transporte. Por quê? Se esse membro ficar assim balançando, ficar de qualquer jeito, a fratura pode ser a mais agravada ainda. Então, se você tinha, por exemplo, inicialmente, somente uma fratura de cabeça de fêmur, depois você pode pegar uma porção maior desse fêmur, que vai fazer ainda mais dilaceração nesse fêmur, tá? O estado de choque também, ele deve ser prevenido. Os tipos de choque, gente, vocês já tiveram essa aula, né, dos tipos de choque, lá em tratamento clínico, né, no primeiro módulo, que aí a gente tem os tipos, geralmente, no caso de acidente, geralmente a gente tem o choque hemorrágico, né, mas nós temos vários outros choques, a gente tem o séptico, o cardiogênico, né, o anafilático, tá bom? O anafilático também, se for num caso de, por exemplo, picadura de animais peçonhentos, a gente pode ter uma vítima de choque anafilático também, tá bom? Isso aí vocês lembram, né, dos choques? Não lembro, não. Quem não lembra? Peraí. Eu, a Ana. Ah, tá. Mais alguém não lembra sobre os tipos de choque? Essa aula também eu não participei, não. Não, essa aula foi em tratamento clínico no primeiro módulo. Eu não participei, não. Eu tô só de algumas matérias. Ah, tá. Igual as meninas falou, Caterina. Eu acho que a gente não teve esse tipo de aula. Entendi. Eu já dei essa aula para os meus alunos da outra turma. Depois eu posso passar para vocês, mandar para vocês, mas eu não vou nem colocar no AVA, não, viu, gente? Posso colocar assim para vocês, para a Fernanda e para a Júlia encaminhar para vocês, só para vocês terem um conhecimento sobre os tipos de choque. Que aí a gente utiliza os mais comuns, né? Que são 5. Depois eu posso explicar isso para vocês. Mas eu vou dar só uma clareada, assim, para vocês entenderem mais ou menos. Choque é quando o paciente ele tem um tipo de
de lesão em um local ou mais. Então, por exemplo, o choque anafilático vai ser quando uma pessoa toma um medicamento, por exemplo, ou come alguma comida que tem, por exemplo, frutos do mar, que tem alguma reação alérgica. Aí, quais são os seus primeiros sinais de choque? Vai ser o edema de face, né? Edema de glote pode ocorrer. E aí, consequentemente, se houver mais de um sistema afetado, essa pessoa que inicialmente só estava tendo uma crise anafilática, vai então passar a ter um choque anafilático. O que seria isso? Toda vez que o paciente, que a gente usa muito essa nomenclatura, o paciente está chocado. Quando a gente fala que o paciente está chocado, quer dizer o quê? Que os órgãos vitais estão praticamente todos comprometidos, porque de um sistema vai puxando para o outro. Quando o paciente está chocado, geralmente tende a frequência cardíaca aumentar, a pressão diminuir, aí a gente vai ter nas regiões periféricas, né, que vai ser nos dedos, nos lábios, a gente vai ter aquela pele azulada, roxeada, porque os vasos vão fazer vasoconstrição, né? Vocês sabem o que é vasoconstrição, né, gente? Que é quando os vasos, eles diminuem o tamanho, né? Como se eles ficassem mais fininhos, ótimo. Então, por que que isso vai acontecer, gente? Porque o organismo, ele tá vendo que tá tendo uma reação contrária da fisiologia dele. Então, o coração, ele tende a bater mais rápido, porém com a pressão mais baixa, para fazer com que os órgãos vitais sejam preservados. Só que, a partir do momento que a gente tem, por exemplo, um edema de glote, o que vai acontecer, gente? A pessoa não vai conseguir fazer a troca gasosa de forma eficiente, não é? Por quê? Porque essa respiração, essa via aérea vai estar completamente comprometida. Então, não adianta só você fazer uma abertura de via aérea, não. Você vai ter que entrar com a medicação rápida, que a gente usa geralmente adrenalina, tá? Que a adrenalina vai fazer essa vasodilatação, e aí geralmente vai aumentar. E aí a adrenalina vai aumentar esses batimentos cardíacos ainda mais, mas vai consequentemente também aumentar a pressão. Então o paciente ele vai ter uma sensação de taquicardia, de mal-estar, assim que a gente aplicar a medicação vai, mas isso não nos preocupa porque isso vai ser necessário para o processo de melhora desse quadro, tá? Porque vai acontecer como se fosse uma questão como se o paciente tivesse numa crise de asma, que acontece também o broncoespasmo. Então esse pulmão ele não consegue fazer a troca gasosa de forma eficaz. E aí a gente pode ter vários órgãos comprometidos. Então, por isso, o choque. No caso de um paciente que sofre um tipo de trauma, ele tem um sério risco de ter um choque hemorrágico. O que seria isso? Pode ser com uma fratura aberta ou não. Por exemplo, teve uma fratura na perna e aí pegou uma artéria importante, né? Então ali esse paciente vai estar perdendo muito sangue. Então a quantidade desse paciente, geralmente nós temos em torno de 5 litros de sangue no corpo. Esse paciente perde em torno de 1/5 desse sangue, só nessa hemorragia. Esse paciente pode chocar? Pode. Por quê? O que vai acontecer com o corpo dele, gente? A temperatura desse paciente vai diminuir drasticamente. Por quê? Porque o sangue das periferias vão estar com menor circulação e a concentração vai estar maior nos órgãos vitais. Só que, como esse paciente está perdendo sangue, está perdendo líquido, então a temperatura também desse paciente tende a ficar mais baixa, tá? Então, geralmente, num paciente com qualquer tipo de choque, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aquecer esse paciente. Por isso que às vezes a gente vê nos filmes, vocês devem ver, vocês já devem ter visto também no SAMU, diversas vezes a gente precisa fazer isso em caso de trauma, colocar aquela manta metálica no paciente, tá? Aquilo é para manter a temperatura do paciente, tá bom? Então, no caso de choque, a gente tem que avaliar, né, então, os sinais vitais do paciente e, consequentemente, se precisar, a gente já faz uma medicação rápida, tá? Toda ambulância, independente se é de suporte avançado ou básico, a adrenalina ela precisa ter justamente por causa dos casos de choque, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Deu para entender mais ou menos o que é o choque, gente?
Depois eu vou passar para vocês certinho, tá? Porque tem outros, a gente costuma ter 5 tipos de choques, que são os que a gente mais lida no dia a dia, tá? Tem o cardiogênico, tem o anafilático, tem o hemorrágico, tem o neurogênico, eu não lembro. Eu sei que são 5, os principais são 5. E aí, gente, é necessário, então, que a gente esteja o mais tranquilo possível, né? Para que o acidentado ele sinta segurança para que a gente consiga lidar com esse problema do paciente. Então, é recomendável o transporte o transporte das pessoas nos seguintes casos: vítima inconsciente, estado de choque instalado, que seria um desses tipos de choques que eu comentei com vocês agora, grande queimado, hemorragia abundante, que pode ocasionar também um choque. Choque, aí quando a gente fala choque, aqui eu tô falando mais choque elétrico, tá? Envenenamento, mesmo se a pessoa estiver consciente, picada por animal peçonhento, acidentado com fratura de membros inferiores, bacia ou coluna vertebral, acidentados com luxação ou entorse nas articulações dos membros inferiores. Então, nesses casos, a gente vai precisar transportar a vítima. Vai ser necessário fazer o resgate dessa vítima? Vai depender da cena, tá? Mas independente de qual seja a cena, essa pessoa precisa de ser transportada para uma unidade hospitalar, tá bom? Então, o uso de duas, três ou mais pessoas para o transporte de um acidentado vai depender da circunstância, do local, do tipo de acidente, de quantos voluntários nós temos disponíveis e qual que é a gravidade da lesão desse paciente. Então, os métodos que a gente vai empregar para uma ou para 2 pessoas socorrendo vão dar uma ideia de como que vai ser esse transporte ideal do acidentado, mas para de um acidentado que esteja inconsciente, por exemplo, devido a um afogamento, uma asfixia, um envenenamento. Então, vai depender da quantidade de pessoas que nós temos. O método ele não é recomendável para o transporte de um ferido com suspeita de fratura ou com lesão grave. Então, se for uma pessoa que esteja com alguma fratura ou com algum tipo de lesão grave, o ideal é que a gente tenha mais de 3 pessoas para esse transporte, tá? Para o transporte, então, de acidentados em veículos, alguns cuidados devem ser observados. O corpo e a cabeça dos acidentados deverão estar seguros, firmes e em local acolchoado ou forrado. Nós usamos muito o CAD, que é um tipo de mobilizador, quando a gente precisa tirar a vítima do carro. Então, esse CAD ele é um imobilizador que a gente coloca na pessoa que está sentada, e esse mobilizador ele vai pegar da cervical até o fim da coluna, tá bom? Então, vai pegar até no final da lombar, tá bom? Só nesses tipos de casos. Porque a gente vai manter a pessoa estabilizada na forma que ela estava, tá? O condutor do veículo ele deve ser orientado para evitar freadas bruscas. Então, quando o condutor do veículo aqui a gente está falando, uma ambulância ou de um carro, quando for transportar essa pessoa, para evitar fazer manobra que tenha balanço exagerado. Então, às vezes a gente precisa ser ágil, mas ao mesmo tempo devagar. Por quê? Se você está com um paciente que está com algum tipo de risco de lesão, algum tipo de fratura ou algum trauma, e você está transportando esse paciente, você está numa rua cheio de quebra-molas, cheio de buraco, você não vai passar de qualquer jeito, porque você vai causar mais dor no paciente e, consequentemente, vai ser um pouco ainda mais, pode causar ainda um risco maior para esse paciente, para essa lesão dele, para aumentar, tá? Então, qualquer excesso de velocidade deve ser evitado, né? Claro que dependendo, porque também precisa evitar ter mais um tipo de acidente. Se tiver algum tipo de nervosismo, a gente vai ter pressa para salvar esse acidentado, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que nos preservar primeiro. Então, não adianta você pegar o carro e ir de qualquer jeito e esquecer do resto das coisas. Não, o importante é levar essa pessoa. Não, o importante é levar com segurança, tá? O transporte de acidentados deve ser feito por equipe especializada, né? Resgate de bombeiros, SAMU, ou então outros tipos de atendimentos
natureza. Ele deve ser realizado de forma imprópria. O transporte que for realizado de forma imprópria, ele pode agravar as lesões e pode causar sequelas reversíveis também no acidentado, como a gente já tinha falado. E a vítima, então, só pode ser transportada com técnicas e meios próprios nos casos onde não é possível contar com a equipe especializada em resgate. Então, por exemplo, você está no meio do mato e você não tem seu celular, você está sem celular, porque o celular, mesmo se ele não tiver sinal, você consegue fazer ligação para o bombeiro, para o SAMU, né? Mas às vezes você não consegue. Você não está sem telefone, sem nada. Se você está sozinho, então como que você vai fazer? Por exemplo, a pessoa torceu o pé, não consegue andar. Então, uma pessoa a gente consegue fazer como apoio, como está aí nessa foto aí, tá vendo? A gente vai tentar usar mais o nosso ombro para apoiar essa pessoa, mas contando que a pessoa consiga andar, né, gente? Se a pessoa não consegue andar nada, você não pode fazer esse tipo de transporte assim, senão você também acaba lesionando a sua coluna. Desculpa. Uma pessoa nas costas, né? Então você vai dar as costas para a vítima, você vai passar os braços dela ao redor do seu pescoço e vai inclinar para frente e levantar. Então, você vai carregar a pessoa dessa forma aí. Tá dando para vocês entenderem mais ou menos? Sim. Beleza. Aí, nesse caso aí, gente, é quando a pessoa, ela está levemente, ela tá levemente baqueada, que a gente fala, tá? Seria quando essa pessoa, ela tá consciente, mas ela não tem força suficiente para andar sozinha e tal. Duas pessoas para levar seria o caso quando a gente faz a cadeirinha. A gente fazia muito isso quando a gente era criança, né? A gente ficava brincando de cadeirinha. É isso aí mesmo que a gente faz. Isso aí a gente usa também, gente, quando a gente vai em algum local, até mesmo no nosso socorrista, que às vezes a gente não consegue colocar a maca, não consegue colocar nem a prancha no local. Então, dependendo do local que a pessoa mora e tudo, a gente usa a cadeirinha para transportar o paciente até a ambulância, tá? Às vezes tem muito barranco, uma escada muito estreita que a gente não consegue, que vai ficar mais difícil. Então, para facilitar a nossa vida, às vezes a gente faz a cadeirinha. Então, a gente vai fazer a cadeirinha, né? Fazendo o enlace dos braços e das mãos, e a gente coloca o paciente sentado em cima das nossas mãos, tá? E do nosso braço. Duas pessoas segurando pelas extremidades, então a gente vai ter uma que vai segurar a vítima pelas axilas, né? Que a gente pegando aqui pelas axilas, a gente não vai ter tanto peso somente na gente, e a gente também deixa o paciente de uma forma confortável. E a outra vai segurar pelas pernas. A gente pode usar esse tipo também de transporte até para a gente pegar uma pessoa da cama para colocar na cadeira, tá? Da cadeira para colocar na cama. De 3 pessoas. Então, uma vai segurar a cabeça e costa, a outra a cintura e a parte inferior das coxas, e a terceira vai segurar as coxas e as pernas. Tá? O movimento dessas 3 pessoas deve ser sempre simultâneo para impedir deslocamento. Lembrando, gente, que esse tipo de transporte, por exemplo, todos esses transportes são para pessoas que não têm nenhum tipo de risco de lesão da cervical, tá? De 4 pessoas aqui, gente, mesmo se a pessoa, aí, nesse caso aqui, se a pessoa tiver risco de lesão cervical, nós conseguimos fazer a imobilização dessa pessoa e fazer esse transporte imobilizando totalmente a cervical. Claro que pode ter risco? Pode. Então, aqui nesse caso, se a gente tiver acesso já a um colar cervical, a gente já coloca. Se não tiver, a gente pode fazer algumas gambiarras, né, gente, que a gente tem muita criatividade, né? A gente consegue fazer. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, uma gambiarra com uma aba, por exemplo, de boné. A gente consegue colocar aqui na cervical do paciente. A gente consegue colocar chinela havaiana, tá? Claro que a gente não vai colocar, não vai ficar amarrando para fazer isso aqui no paciente, não, tá? Vai ser de uma forma só de deixar ainda mais seguro para evitar o risco de mobilizar, de soltar a imobilização.
E aí, os métodos de transporte de uma pessoa socorrendo. Então, a gente tem o transporte de apoio, né? A gente tem o transporte ao colo. E o transporte de apoio vai ser o quê? A gente vai passar o braço do acidentado por trás da nuca e vai segurar com um dos seus braços passando o braço por trás das costas. Esses tipos de transportes aqui, gente, eu mostrei para vocês naquele vídeo, tá? Agora, o transporte de bombeiro, que é o que a gente usa muito, é esse daqui, ó. Primeiro a gente vai colocar o acidentado em decúbito ventral e em seguida a gente vai ajoelhar com um joelho só e com as mãos passando sobre as axilas do acidentado. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. A gente vai ficar de joelho, vai pegar esse paciente e vai sentar ele. Vocês estão vendo? Ele em decúbito ventral quer dizer o quê? Que ele tá de cabeça, de barriga para baixo, não é isso? Então, esse paciente de barriga para baixo, a gente vai colocar ele, a gente vai levantar ele, fazendo com que ele fique de joelhos na nossa frente. Depois, olha lá como que fala. A pessoa que está apresentando os primeiros socorros, coloca uma de suas mãos na cintura do acidentado e com a outra toma o punho, colocando o braço dele em torno do seu pescoço. Então, aí a pessoa vai abaixar de novo para conseguir pegar essa pessoa e colocar ela totalmente no seu ombro. E aí você consegue levantar e transportar esse paciente, tá? Esse transporte ele pode ser aplicado no caso que houver fratura e lesão grave. Só que ele é eficaz e muito útil, mas se for realizado por uma pessoa ágil, né, e fisicamente capaz. Não adianta eu querer, por exemplo, ir lá fazer um transporte desse no Wellington, que dá 2 de mim, por exemplo. Eu vou conseguir, gente? Não vou conseguir, tá? Então, a gente tem que ver que assim, uma pessoa... eu não consigo é porque o Wellington é só maior do que eu? Não, porque eu não tenho fisicamente um preparo para isso. Se eu tivesse, eu conseguiria. Tá bom? Claro que tudo é jeito, mas a gente também precisa entender que se a gente não tiver a força suficiente, não adianta que você pode lesionar esse paciente ainda mais. O transporte de arrasto em lençol, ele também eu não lembro se tinha naquele vídeo, acho que não tinha. A gente coloca o paciente no lençol ou então numa lona, num cobertor, alguma coisa assim. E aí a gente vai pegar esse paciente, vai pegar as pontas desse lençol, vai fazer e vai puxar pelas pontas esse paciente, tá? A gente vai fazer de uma forma que a gente vai pegar as pontas e vai segurar aqui para que a cabeça da pessoa fique apoiada e fique segura. Então, aqui a gente vai suspender um pouquinho e vai arrastar esse paciente. Então, esse paciente que estava totalmente deitado, a gente vai suspender ele um pouquinho, a gente vai segurar a ponta do lençol e ao mesmo tempo aqui na cabeça do paciente e vai puxar, tá? Você vai ficar apertando a cabeça do paciente? Não, vai ser só para dar uma sustentabilidade para ele não ficar com o pescoço assim. Tá dando para entender? Tá dando para entender, gente? Tá bom. Mas essa manobra, gente, aqui ela é muito grave, ela é muito arriscada. Então, essa manobra com o transporte, arrasto de lençol, a gente vai fazer só se o paciente acena, por exemplo, oferecer mais risco para esse paciente, tá? Então, é só nesse caso que a gente vai fazer. Que vai ser, então, no caso de extrema urgência. Se não, você vai fazer o atendimento dos primeiros socorros onde o paciente estiver. O transporte feito por 2 pessoas. Então, a gente pode ter o transporte de apoio. Esse tipo de transporte aqui também, eu coloquei, vocês viram também no vídeo. Não adianta eu ficar falando aqui, eu só coloquei para vocês terem uma noção, mas vocês viram, porque se a gente for falando só sem nem desenho, nem nada, vocês ficam meio confusos. E os transportes feitos por 3 ou mais pessoas também eu coloquei lá, que é o mesmo que a gente viu ali em cima, né? Aí a gente tem o transporte no colo, que a gente pode colocar as pessoas enfileiradas, né? E aí cada um pega numa parte, um pega cabeça e ombro, outro pega cintura, né? A região lombar e tudo. O transporte de lençol pelas pontas. Aí quando a gente tem, por exemplo, 4 pessoas, cada um vai pegar uma ponta do lençol, de forma que a vítima ainda consiga ficar com a parte de cima mais imobilizada.
O transporte de lençol pelas bordas é quando a gente enrola a vítima, enrola as laterais e deixa a pessoa como se estivesse numa rede, tá? Então vai ficar vai ficar bem enrolada a pessoa. E aí a gente tem alguns exemplos de improvisação de maca para o transporte de vítimas. A gente pode usar, gente, para transportar a vítima, cabo de vassoura, galho que seja resistente de árvore, cano, porta, tábua, prancha, cobertor, paletó, camisa, lençóis, lonas, tiras de pano, saco de pano, corda, barbante, cipó e uma série de materiais que são adequados e de utilidade para improvisar uma maca. No caso, a gente vai depender de qual vai ser a situação, como que vai ser melhor para a gente conseguir transportar esse paciente, tá? Então não adianta eu querer simplesmente pegar ele e colocar no meu ombro se eu não dou conta. Então, se eu não tenho essa opção, se eu não consigo fazer isso, eu vou improvisar, né? Vara, cabo de vassoura, cano ou galho, eles podem ser introduzidos. Então, a gente consegue colocar ele, por exemplo, num paletó. Então, digamos que a pessoa tá vestida. Aí, gente, me deem só um minutinho que eu vou fazer essa improvisação para vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês podem ir falando aí sobre a aula, que eu vou só pegar ali um cabo de vassoura para eu explicar para vocês como que vai ser isso, tá bom? Só um minutinho. Gente, podem ir falando aí, conversando aí, tá bom? Gente, voltei. Olha só, a gente tem que inventar, né? Digamos que a pessoa esteja com uma blusa vestida, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o cabo de vassoura, por exemplo. Olha só. Vocês vão colocar de um lado e do outro, vão tirar a blusa da pessoa, coloca o cabo de vassoura, e aí depois vocês vão colocar a pessoa para vestir. Estão vendo aqui como que tá ficando? Olha. Daqui, gente, a gente consegue transportar essa pessoa. Entenderam? Daqui a gente consegue transportar essa pessoa. A gente consegue fazer. Ou querem, às vezes você tá olhando do outro. Aqui, ó, como se fosse, né, a golinha da pessoa. Você vai colocar, primeiro você vai tirar a blusa de frio, ou a camisa, o que for. Você vai colocar o cabo de vassoura, depois você vai pedir a pessoa para vestir. Você pediu para a pessoa vestir, aí depois daqui, gente, a gente consegue carregar essa pessoa. Você vai carregar ela por aqui? Não, você consegue carregar ela pelas extremidades, tá? Ó. Gente, tá ruim de ver, mas deu para entender, para ter mais ou menos uma noção? Então tá. Deu. Então tá. Desculpa aí, viu, gente? Improviso, mas é o jeito que deu. Então, se o pano tiver podre, né? Podre, que você quis dizer, né, Ana? Aí a gente consegue fazer isso também até na calça, tá, gente? Aí, tipo assim, você coloca em uma perna e na outra, no caso, dois galhos resistentes, o que tiver, a gente consegue fazer isso, introduzir, até mesmo para a gente também conseguir fazer uma imobilização de fratura. Tá? A gente consegue. Aí é o que eu coloquei para vocês. A gente pode introduzir no paletó, numa gandula também.
As mangas, a gente coloca virada do avesso, ajuda e passa por dentro do casaco, do jeito que eu falei com vocês. Cipó, corda, barbante, arame, a gente também pode ser trançados entre dois bastões, e aí vocês conseguem fazer isso também, tá? De forma que fica uma rede flexível, então vocês vão trançando, e é como se ficasse uma rede, tá? E a gente consegue colocar o paciente por cima e transportar ele. Manta, cobertor, lençol, toalha, lona, pode ser dobrado sobre dois bastões, e aí fica uma maneira do jeito que tá aqui, ó. Ai, meu Deus, eu não... Peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente, só um minutinho que eu vou pegar aqui. Eu tô com coisa errada aqui. Só um minutinho. Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá. Como que vai ficar. Aí a gente consegue fazer essa improvisação assim, ó. Peraí, só um minutinho, tá? Que eu vou pegar aqui a outra que eu deixei só com as imagens. Gente, por enquanto tem alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo. Cateline, Oi. eu já socorri algumas pessoas que passaram mal, teve desmaio e tal. Por que que quando a gente está carregando a pessoa, dá a sensação que a pessoa, assim, vamos supor uma pessoa que pesa uns 60 quilos, a impressão é que o peso dela triplica, que ela fica muito mais pesada. É porque ela tem uma desestabilidade na motilidade, aí o músculo é como se ele relaxasse. O nosso músculo, quando ele relaxa, ele fica com um peso maior. Ah, tá. Aí ele não está estendido, aí ele fica maior. Beleza. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Oh, meu Deus. Peraí que eu vou achar aqui. Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui agora a... Deixa eu... Ai. Ai, meu Deus. Peraí, gente, que eu tô só apanhando aqui, tá? Mas eu vou... Aqui, gente, só para vocês terem uma noção de como vai ficar, é assim, ó. Esses tipos de transporte. Aqui, ó. Aqui, gente, olha ali o que eu falei com vocês. O casaco, vocês estão vendo a primeira imagem aí em cima? A gente consegue colocar no casaco, se precisar, a gente também pode abrir o casaco, fechar o casaco e rasgar as mangas, colocar um para cima, outro para baixo, a gente consegue fazer uma maca, tá vendo? Com lençol, a gente consegue fazer também um monte de amarradura no paciente. A gente tem várias formas que a gente consegue utilizar. A puxada com o lençol, a forma que a gente consegue puxar.
a forma que a gente deixa o paciente na cadeira, numa cadeira comum, ou fazendo a cadeirinha, tá? E a gente também consegue fazer esse transporte, como se o paciente estivesse sentado numa cadeira, vocês estão vendo aí na figura? A gente consegue levar esse paciente também no lombo, né? E a gente consegue fazer esse suporte da pessoa, tanto de 3 pessoas, como de 4, como de 2, como de uma, tá? E vai depender do quadro do paciente, tá bom? Isso aqui ficou claro, gente? Ótimo. Gente, alguma dúvida? O que que não ficou? Ah, tá. Alguma dúvida? Ou não ficou claro ou não tem dúvida? Fala, Bruna. Ótimo. Pode abrir os microfones se quiserem, tá, gente? Ok. Ô, Bruna, a medicação rápida que a gente tem que entrar no caso de choque é a adrenalina, tá? Mas aí só no caso de paciente chocado, tá? Mesmo se a pessoa tiver tomando qualquer tipo de medicamento, independente se ela tem algum tipo de comorbidade ou não, a primeira abordagem que nós temos que fazer num paciente chocado é a introdução da adrenalina. Geralmente a gente faz injetável. Alguns pacientes, inclusive, que já sabem que sofrem de algum tipo de anafilaxia, o médico, ele faz um controle, né, com imunoalergologista, e aí esse paciente ele anda com a caneta já de adrenalina, parecendo com aquelas canetas mesmo que a gente usa para insulina, aquele mesmo formato, né? Aí já vem com a quantidade, a gente faz geralmente também no vasto lateral da coxa ou no meio da coxa, e aí é esse tipo de medicação que a gente faz, geralmente é a adrenalina. Então, essa adrenalina, por mais que ela tenha, que a pessoa pode ter uma taquicardia na hora e tal, que é a reação mesmo já esperada, que a taquicardia vai aumentar dessa pessoa, ela não tem contraindicação, justamente porque se não tiver adrenalina, esse choque, muito provavelmente, ele não consegue fazer a reversão dele. Aí esse paciente pode ir para o óbito. Por nada. Caterine, Oi. deixa eu te perguntar, mesmo o paciente, ele tem problemas cardíacos, ele pode estar tomando adrenalina? Sim, independente se ele tem hipertensão, qualquer tipo de doença cardíaca que ele tiver, ou qualquer outro tipo de doença, ele precisa de entrar com adrenalina de urgência com ele. Tanto que se você, por exemplo, geralmente o que os médicos recomendam, um paciente que ele já faz uso da caneta, por exemplo, né, que é o autoinjetor, por ele já andar com essa caneta por causa de algum tipo de reação alérgica, geralmente eles indicam para essa pessoa já andar com uma pulseirinha. Porque se, por exemplo, essa pessoa ela tiver uma crise alérgica, ela desmaiar, que isso pode acontecer, no caso de anafilaxia severa, né? Vai só aumentando o grau, você mesmo pode ir lá pegar na bolsa dela e já injetar a adrenalina, tá? Enquanto o socorro não vem, porque esse é o primeiro atendimento que essa pessoa precisa de ter. Ok, obrigada. De nada. Gente, mais alguma dúvida? Gente. Fernandinha e Júlia, eu vou mandar para vocês essa matéria que eu tenho da outra turma sobre os tipos de choque, só para vocês mandarem para a sala para ficar mais esclarecido, tá? E qualquer dúvida a gente tira no decorrer das aulas, tá bom? Ô, gente, então a aula de hoje é isso, tá? Porque isso foi um complemento da aula de semana passada.
Qualquer dúvida, vocês podem acionar lá no fórum de dúvidas do AVA. Essa aula, no máximo até amanhã, já vai estar lá no AVA. Fiquem atentos, porque tudo que eu coloco aqui, que eu peço para vocês, eu coloco lá no AVA. Então, é só vocês entrarem nas abas da semana, que vocês conseguem olhar lá. Não vai ter atividade hoje, eu não vou dar atividade para vocês. Então, eu coloco lá para vocês tudo, inclusive os links, tá? Das aulas para vocês assistirem, vai estar tudo lá, sempre tá lá, tá bom? Qualquer dúvida também pode pedir as meninas para me perguntarem, a Fernanda, a Júlia, tá bom? Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau, Cataline. Goodbye. Tchau. Com Deus. Até. Tchau, Raeli. Tchau, Keren. Ô, Meire, você entra na hora que o povo tá saindo? Por quê? Mas a aula ia começar às 4, mulher. Mas só que eu adiantei. Ah, Desculpa, não te avisei, não. não tem problema, É não. porque eles não quiseram É porque eles não quiseram intervalo. Porque a gente fez umas correções, eles não quiseram intervalo. Não, mas não tem problema, não. Eu entro Tchau, outro Elton. dia. Eu entro outro dia, então. É porque Eu esqueci. hoje eu entrei em todas. Eu fiquei sem entrar em uma turma de manhã e na E93 à tarde. Eu estava na E98, ganhei a mesma, entrei na E102. Aí agora, quando você estava me ligando, não estava? Não. Não era você, não? Tinha alguém me ligando, eu estava conversando com o Ricardo. Mas aí eu entro amanhã. Tá. Se der, eu Tá. entro amanhã. Tá, eu vou. Você quer que eu avise pro pessoal da turma? Não precisa não, né? Que eu vou entrar amanhã? É pra falar com a Fernanda? Com a representante? Não, eu tenho o telefone Ok. dela, eu falo com ela. Tá. Você desculpa, eu esqueci de avisar. Eu tava até aqui improvisando aqui, eu com cabo de vassoura, explicando os tipos de improvisação do transporte. Ah, Aí a gente põe um casaco, enfiando o cabo de vassoura no casaco. E vai inventando as modas. E faz do jeito que dá. Uai, tem que ser, minha filha, que nossa. Eles morrem de rir. Mas tá bom, uai. Mas não tem problema, não. Eu entro amanhã com eles. Tá, tranquilo. Você tá gravando sua aula até agora. E sim. Você corta isso aí, tá?